comecei a meditar em 2001, eu tinha 20 anos, estou com 43 agora, e naquela época eu tinha uma namorada que a mãe dela meditava e convidou a gente para participar também das meditações. É uma linha que não tem nada a ver com o que eu pratico hoje em dia, porque era uma meditação com mantras e de olhos abertos, olhando para as escrituras do Nichiren Daishonin, que foi um Buda. Uhum. E, e aí, dentro disso, eu gostei, me conectei, mas não era uma prática para mim, uma constante na minha vida. Era coisa que eu meditava de vez em quando dava tempo, quando tinha vontade, não tinha nenhum compromisso com a meditação nessa época. E aí eu fui dessa forma por 10 anos, até 2011, quando eu encontrei a meditação Vipassana, que é o que eu pratico hoje em dia, né? A meditação Vipassana, segundo os ensinamentos do Goenka, e a gente aprende esse tipo de meditação em retiros de 10 dias. Uhum. E foi bem especial para mim, foi bem marcante, posso dizer que mudou a minha vida. A partir daquele momento eu decidi realmente dedicar minha vida à meditação, meditar todos os dias, e até fiz uma guinada profissional, porque eu trabalhava com jornalismo antes, Legal. e depois disso eu resolvi ir para a Índia, passei um tempo na Índia, no Nepal, na Tailândia, estudando, me formei em yoga e fui cada vez mais enveredando para esse lado. Aí em 2014, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi me mudar para Paraty, eu sou do Rio de Janeiro, né, da cidade Uhum. ali da capital, e resolvi me mudar para Paraty, que é no sul do Rio, quase São Paulo. E ali eu criei um centro de yoga e meditação chamado Casa do Dharma. Comecei os trabalhos em 2014, então vai fazer 10 anos, e a partir daquele momento eu passei a ensinar meditação. Eu abri a minha casa todas as manhãs e todas as noites para que a comunidade local viesse meditar. Criava esse espaço e aí automaticamente eu comecei a ensinar. Eu comecei a compartilhar aquilo que eu já estava vivendo Uhum. e aí a partir dali comecei a fazer cursos de meditação e fui aí nesse ritmo de Casa do Dharma até 2020, quando veio a pandemia. Aí na pandemia eu Uhum. fechei as portas e migrei para o online. Aí estou no online desde 2020 e agora mais recentemente decidi especificar mais a minha meditação, né, e direcionar ela para executivos e líderes. E é assim que eu cheguei aqui hoje. Legal, que bacana. E aí me chamou a atenção, né, meditação para líderes, né, para quem tem equipes, para quem está em empresas, né, que lidera pessoas, né, é bem importante esse processo e a gente vai conhecer um pouco mais do Meditando Podcast de hoje. Bruno, antes então, antes de você começar a praticar meditação, antes de descobrir esse mundo da meditação, o que que você fazia? Você disse que era jornalista? Isso? Trabalhava com Sim. jornalismo ou trabalhava com outras coisas também? Eu cheguei a estudar Direito na Uhum. Universidade Federal Fluminense, estudei por 3 anos, depois eu tranquei, fui para Londres, eu tinha uns amigos lá morando e fui viver uma outra vida, estudar mais, aprender melhor o inglês. Eu já era formado em inglês, né? Tinha Uhum. feito curso minha vida toda, mas queria experimentar e viver uma outra vida ali diferente, em outro país, experimentar outras culturas, né? Então fiquei quase um ano em Londres e quando eu voltei eu fiz faculdade de jornalismo e acabei me direcionando para uma área mais de mídia alternativa, nessa área de movimentos sociais e tudo. Uhum. E aí depois eu acabei com um último trabalho que eu tive nessa área foi numa ONG, uma ONG bem grande que se chama Viva Rio. Mas você já conhecia meditação quando você recebeu esse convite? Quando você começou a meditar, você já conhecia alguma coisa ou foi algo assim totalmente novo? Não, com 20 anos eu não conhecia nada de meditação, né? Eu estava numa busca já de autoconhecimento, que eu achava que era por meio da filosofia. Então, eu Uhum. li muito essa época, Sócrates, Aristóteles, Platão, e estava nessa coisa mais mental da coisa. Eu venho Uhum. também de um background que meu pai é psiquiatra e minha mãe é psicóloga, então sempre tive muito interesse na mente humana.
E só que eu fui por esse lado mais da intelectual da coisa e mental. Só aí depois que eu descobri a meditação, eu comecei a descobrir esse outro universo, mas foi realmente só lá para o final de 2007, 2008 que eu comecei a aprofundar muito mais na Uhum, espiritualidade. Fiz uns jejuns prolongados, retiros, e aí, nessa época, eu ouvi falar que existia esses retiros de 10 dias de meditação Vipassana, que era incrível, que você ficava 10 dias, 9 em silêncio, meditando de 4:30 da manhã até 9 da noite, e que era muito intenso, e eu fiquei com aquilo assim na mente de que um dia eu queria fazer aquilo. Isso era uhum. 2008 já. E aí foi só em 2011 que eu finalmente fui fazer esse retiro. Quais foram os desafios que você teve ou que você talvez até tenha até hoje, né, com a meditação? Nossa, foi bem difícil. Esse primeiro curso eu caí de paraquedas lá. Eu estava até com os joelhos machucados, assim, estava usando até uma espécie de joelheira. Mas aí eu falei, vamos embora. E aí cheguei lá, é bem difícil assim para quem já parou para sentar 1 hora em meditação. Você sabe que todo o corpo dói, eu não tinha muita flexibilidade, porque naquela época eu tinha acabado de começar a praticar o Hatha Yoga, o yoga físico. Então, para Uhum. mim, ainda era muito difícil sentar no chão por conta da abertura do quadril. E aí, ainda mais com o joelho doendo, depois do primeiro dia de meditação, eu só queria sair correndo, né? Eu senti muita dor e comecei a sentir medo também. Achei que podia dar algum problema sério assim no meu joelho e tal. Então fui pedir para ir embora. Só que nesse tipo de retiro você se compromete a ficar, né? Já tinha me comprometido 3 vezes. Você faz a inscrição, se compromete, você chega lá, você fala que se compromete de novo, eles te fazem se comprometer de uma forma, né, que chegou num ponto ali que o professor falou para mim, não, você está indo muito bem, essas dores são natural, é purificação, você está passando por muita purificação, continua, vai, e aí eu tive que continuar e encontrei uma das coisas mais incríveis da minha vida, que é o ensinamento do Buda, né? Para mim, Uhum. eu sempre fui uma pessoa muito racional e até muito cético, e para mim foi incrível encontrar uma tradição de meditação que não tem nenhum tipo de dogma, que você não precisa se converter para nada, que é só uma ciência da mente, realmente, né? É pura técnica. Essa tradição ela dá uma ênfase muito grande na prática. Uhum. Então, e é assim que eu trabalho hoje em dia. Para mim, tudo é prática. Não gosto de ficar só filosofando sobre meditação, falando. Acho que realmente o mais importante é a prática. Você falou algo bem importante agora, meditação é prática. Como é que a gente vai conseguir meditar? Praticando, né, experimentando. E vou reforçar o que o Bruno falou, né, que dessa questão de quando começa a meditar, é natural que sinta dores no corpo, é natural que haja desconforto, né? Você falou a palavra purificação. E é legal a gente aprofundar esse tema aqui no Meditando esse podcast. É interessante, o corpo às vezes ele está intoxicado daquela forma, ele está enrijecido, e o enrijecimento é uma forma de toxina, né? Quando você libera isso, se torna mais flexível, sim, purificou alguma coisa aí, né? É muito mais profundo, né, Bruno, a purificação, mas eu trouxe aqui só um breve apanhado dessa ideia de que legal, quando tá doendo, tá purificando, daqui a pouco ele para, ele diminui, ele dá uma oportunidade de a gente poder avançar de uma forma mais tranquila, né. Mas antes do Vipassana, você fazia outra meditação, né, antes de chegar no Vipassana, né. E nessa primeira que era com mantras e tudo mais, você tinha dificuldades também? Não tinha, não, porque meditava há pouco tempo, não tinha nenhuma intensidade de meditação Hum, e meditava de vez em quando. Então, não tinha muita dificuldade, não. E o mantra, ele uhum, ajuda muito, assim, quem é muito mental, né, você ficar concentrado ali. Mas você tocou legal. nessa história da purificação, acho que é um ponto importante, porque para o Buda, a meditação é um processo de purificação da mente. É isso que é a meditação para ele, né? Não é só uma questão de você ficar relaxada.
Você faz aquela meditação guiada ali, você obtém uma certa paz, uma tranquilidade. Não é só um caminho de tranquilidade, mas é um caminho de transformação, que é uma Uhum, purificação dos padrões de condicionamento da mente, né, que são os sankaras, na linguagem que o Buda falava, que é o Pali, né, a língua Pali, uhum, são as sankaras. Os sankaras são padrões de condicionamento que estão profundamente enraizados no inconsciente. E a partir do momento que você cultiva um estado de equanimidade mental, de equilíbrio da mente, de não reatividade, você começa a purificar a sua mente desses padrões de condicionamento que são apegos, que são desejo pelo agradável e aversão pelo desagradável. E uhum, aí, dentro de um contexto de um retiro, você começa a purificar, e não é só o corpo, você sente no corpo, mas você começa a purificar a mente, de forma que quanto mais equânime você fica, mais os padrões de condicionamento vão emergindo do inconsciente para o consciente, então você vai experimentar irritação, tristeza, ansiedade, um monte de perturbação, de negatividade, e o trabalho é ficar equânime. Quanto mais equânime você fica, você vai purificando, que na verdade é como se fosse desfazer os caminhos neurais. O condicionamento é isso, você está condicionado, é como se fossem caminhos neurais. Então, você, no momento que você não alimenta mais, você fica equânime, você quebra aquilo. E esse é o processo de purificação. Tem muitas formas de entender isso, né? Mas acho que você uhum, tocou num ponto importante, que aí eu ressalto por conta que muita gente não entende isso e acha que a uhum. meditação é só para estar em paz, para estar tranquilo, para o uso terapêutico da meditação, né?